situação não linear, potências a mais, em termos do propagador da situação linear, né? Ou da situação quadrática. Né? Quer dizer, os problemas de definição da medida não vão ser graves, não vai ter problema quanto a isso. Não, né? O problema ali é que você vai ter efetivamente uma série perturbativa, entende? E você pode estar interessado em efeitos não perturbativos numa situação dessa. Aí você perde um pouco essa possibilidade de atuar dessa maneira. Né? Isso também eu espero que a gente consiga, né, acessar, né, no futuro. O que interessa aqui, realmente, assim, que eu quero frisar muito aqui, é o seguinte: quando a gente utilizar uma linguagem de determinantes funcionais, a gente precisa necessariamente colocar um fator de normalização na frente. Né? O fator de normalização ele vai compensar aquela história do time slice. Aí você vai dizer, mas eu vou normalizar como esse negócio? Na hora certa, a gente consegue. Né? Hoje ainda, a gente ainda vai conseguir esse fator de normalização que está aí. Bom, mas por enquanto, antes da gente conseguir o fator de normalização, vamos enxergar o determinante e vamos ver que o determinante é realmente um cara mal definido. Ou seja, que o determinante é um cara infinito. Tá certo? Para isso, vamos fazer o quê? Vamos calcular os autovalores desse operador que está aqui. V2 mais ômega 2. E depois fazer o produtório desses autovalores. Isso não é o determinante? Né? Bom, esse operador, ele age sobre funções y que satisfazem essas condições de contorno aqui. Y de t0 igual a y de t igual a zero. Você pode pensar, são condições de contorno periódicas. Tá certo? Então você vai falar o seguinte, você está procurando os autovalores desse cara sujeitos à condição de que todas as autofunções têm que carregar as condições de contorno que uma função genérica tem que trabalhar. Né? Então, seu φn de zero tem que ser igual ao de t0, tem que ser o φn de t tem que ser igual a zero. Né? Então, se você faz isso, né, então você vai ter isso aqui é essencialmente passar o lambda n para cá, né? Você continua com o problema do oscilador harmônico para resolver. Certo? Quem são os caras que são capazes, né, de funcionar nesse esquema? Né? São caras do tipo φn de t. Em princípio, você poderia imaginar uma combinação linear seno de lambda n t mais cosseno do lambda n t. Aqui eu acho que você tem que ter uma raiz, né? Quando você aplica esse operador sobre esses caras, né, bom, desde já você pode observar o seguinte, né, não pode ser isso porque tem que ser dentro do período t zero, né?
colocar esse cara aqui, ou com o seno ou com o cosseno, eu vou ter que satisfazer vou refrasear a coisa. Professor, você fez o ômega aqui a zero, hein? Não. Não? Então a solução não seria. Calma. Aí, Calma. A solução ainda não apareceu. Né? Eu vou ter que dizer quem são esses lambda N. Quando aí você função do ômega. Né? A confusão aqui está em outro passo. A gente vai fazer o seguinte: definir T igual a T menos T0. Certo? Se T grande aí, vai ser T menos T0. E a gente vai imaginar que a nossa solução é uma função periódica em T. Tá certo? O T grande ou o T? Periódica em T com período T grande. Ah, tá. Né? Periódica em T com período T grande. Então é claro que para ela ser periódica em T com período T grande, não pode ter essa segunda parte. Ainda mais ser zero. Né? Em T igual a zero, em T igual a T grande. Né? A nossa constante de normalização não vai importar muito. Nós vamos substituir esse cara que está aqui. Né? Você está falando que a gente tem que derivar essa função duas vezes e substituir ele todo? Achar o lambda de função do outro? Em princípio seria. Vai dar menos o lambda N. Vai dar lambda N igual a ômega sobre raiz de 2, igual a assim. Certo? Genericamente. Então, quando você derivar esse cara duas vezes, você vai obter o seguinte: menos alfa 2 mais ômega 2 menos lambda n, isso é igual a zero, né? Certo? E daí você tira o lambda n, né? Lambda n é igual a alfa 2 menos ômega 2. Agora, quem é o alfa? Essa é a pergunta. Né? O alfa você tira da sua condição de contorno. Né? Você quer que o seno de alfa 0 seja igual ao seno de alfa t, que por sua vez seja zero. Né? Então, o seu alfa tem que ser um múltiplo de 1 sobre t. Né? Para que isso aqui seja obedecido. Daí a gente tira o lambda n, que é n2 t2 sobre t2 menos ômega 2. Agora sim, agora eu empolguei de campo. Certo? Não posso sair colocando o lambda n aqui. É isso que me confundiu tanto a minha cabeça quanto a de vocês, eventualmente. Certo, professor? Então, os autovalores são esses. Né? Lambda n é menos isso, mais isso. Né? Colocar aqui em cima. Então agora, se eu tenho os autovalores, eu posso calcular o determinante desse cara. Né? Esse operador que está aí. O operador é isso tudo aqui. Ó. IM sobre 2π vezes esse cara que está aqui. Os autovalores que eu calculei são os autovalores desse pedaço só. Né? Os autovalores de uma constante vezes o operador, a constante também vai entrar na jogada. Né? Então vamos ter
determinante de IN sobre 2π isso vai ser produtório sobre todos os N, né? De IN sobre 2π vezes menos N2 sobre T2 mais ômega 2. Né? É costumeiro a gente pegar e passar esse I aqui para baixo, significa que vai ter menos aqui, aí você troca esse sinal aqui. Certo? N2 sobre T2. E agora, outra coisa costumeira, a gente colocar em evidência o N2π2 sobre T2. Né? Vezes isso. Aí você pode separar os dois somatórios, se você quiser. Vai ficar 1 menos ômega T. Ômega 2. T2 sobre N2 e 2. Veja que a lógica é a lógica de produtório, não de somatório. Né? Então aqui eu estou com o produto. Né? Se eu botar esse cara aqui em evidência, é o produto disso vezes isso para cada N. Eu posso fatorizar o produto para cada N de um cara, o produto para cada N do outro cara. Não tem problema nenhum. Certo? Aqui já está bastante claro, né? Por exemplo, esse termo aqui é uma maravilha, não tem problema nenhum com ele. Né? À medida que o N cresce, aquele outro cara ele vai diminuindo até tender a zero. Quando ele tender a zero, o fator que você está fazendo com o produtório vira 1. E daí em diante, então, fica tudo legal, o negócio converge para alguma coisa. Você tem a expectativa de que a coisa convirja para um valor definido, né? Bem claro. Agora, esse primeiro termo aqui é absolutamente terrível, né? É um produtório de N2. 1 vezes 4, vezes 9, vezes 16, vezes 25, assim por diante. Horrível. Então, que esse negócio aqui é infinito, não tem papo. É infinito. Né? Lembra do N? Né? Vamos botar o N aqui. Vamos botar o N aqui. E vou botar o N aqui. Esse N, como eu disse, ele é escolhido de maneira a tornar esse determinante finito. Tá certo? Então, claro que você tem que ter um critério. Uma possibilidade de escolher o N era escolher direto 1 sobre aquilo ali. Né? Com fim de papo. Né? Então você tem que ter um critério para fazer isso. Aí está o e-mail do Eric, né? Que me escreveu preocupado. Né? Tem que ter um critério, professor, para os determinantes funcionais darem alguma coisa finita. Que critério é esse? Né? Nesse momento aqui, a gente é bastante criativo para usar o que a gente já aprendeu sobre a partícula livre. Né? A diferença entre a partícula livre e o oscilador harmônico é aquele ômega ali. Né? Se eu fizer ômega igual a zero, né? O cara aqui tem que dar exatamente o resultado lá da partícula livre. Então eu vou escolher o N de modo que quando o ômega seja zero, o resultado desse determinante, junto com a exponencial da ação clássica, etc., dê exatamente o propagador da partícula livre, que eu sei que é bem definido. Né? Então, se eu fizer isso, o que vai acontecer é o seguinte, que N vezes produtório em N, de N sobre 2π, N2 e 2 sobre T2.
vai ter que ser igual a 2πit sobre n. Tá? Você vai escolher o n dessa forma. Essa forma é a que garante que o teu resultado se reduz ao resultado da partícula livre quando o ômega vai para zero. Portanto, não é muito bom escolher o n de qualquer jeito, não. Né? Porque senão você pode ter inconsistências depois, dentro da história que você tem. O problema do Hatfield é que ele não bota o n. Imagina, se você não botar o n na história, ele diz o seguinte: para que o resultado se resuma ao resultado da partícula livre quando o ômega tende a zero, é preciso que esse resultado bizarro aconteça. O produtório desse negócio todo aqui te dê 2πt sobre n, que obviamente não é verdade. Certo? Isso não acontece. Mas o Ryder diz, olha, o Ryder, Hatfield diz, ele fala, textualmente ele fala assim: nós chegamos ao resultado curioso. A gente não chega a esse resultado curioso. A gente tem um fator de normalização na mão o tempo inteiro. De modo que a gente escolhe esse fator de normalização como um fator singular, necessariamente singular, de modo que ele cancele essa singularidade que está aqui. Tá certo? Mais interessante ainda, olha só. Esse cara que está aqui, né, ele é o determinante funcional exatamente de menos IN sobre 2π, tá? D2 dt2, vocês concordam comigo? O cara com um ômega igual a zero. Né? Se fizesse ômega igual a zero, né, aqui, isso aqui virava um produtório de 1, você ficava com isso aqui. Então, isso aqui é exatamente o determinante funcional do D2 e T2. Então, isso é o resultado que eu teria que obter lá no propagador da partícula livre se eu usasse essa linguagem de determinante. Se eu usasse uma linguagem de determinantes, né, o operador que aparece lá na partícula livre, D2 e T2, tem esse determinante aqui, que é uma coisa singular. Portanto, lá na partícula livre também eu teria que colocar um tipo de fator de normalização dentro da história. Está claro isso? Fala. Como que eu ia achar esse fator de normalização lá? Sem usar ele entendendo a força da O futuro é glorioso. Certo? Vamos aguardar que a gente vai ter técnicas aí para falar melhor sobre o fator de normalização. Né? Mas vamos dizer que por enquanto o que interessa é que tem que ter um fator de normalização. E as razões estão bem claras. Né? Ver, se eu usar a linguagem dos determinantes, eu tenho essas singularidades aí. Se eu não usar, eu não tenho. Se eu usar só o time slicing, eu não tenho singularidade nenhuma. A coisa termina toda bonitinha, redondinha, tá certo? Essas singularidades é porque eu estou usando essa linguagem de determinantes. Então, a rigor, o que eu teria que fazer? Eu teria que regularizar esse produtório, ou seja, exprimir esse produtório como limite de alguma coisa que diverge quando essa alguma coisa tende a um certo valor. Né? E depois normalizar o determinante, tirando esse fator que diverge. É isso que eu teria que fazer. Né? A gente está fazendo isso implicitamente aqui, escolhendo um n tal que o produto desse n é infinito. Por esse outro cara, que também é infinito, te dê esse cara que está aqui. Tá certo? Bom, mas nada seria legal se a gente não fosse até o final
né, com essa conta que está aqui. Né? Fica para vocês checarem que efetivamente é aquela condição que a gente precisa para definir o determinante no caso da partícula livre. Tá certo? Então vamos fazer o resto da conta até o final. Né? Então, a conta em questão é isso aqui, né? Produtório, né? Em N de 1 menos ômega 2 T2 sobre N2 π2, tá certo? Um truque para a gente fazer essa conta, né? Um truque muito legal, né? Que consiste em você fazer a expansão em série de Fourier do cosseno de alfa x. Né? O cosseno de alfa x, você pode fazer a expansão em série de Fourier assim, ele é 1/2 de A0 mais somatório de n igual a infinito de AN de alfa cosseno de NX, certo? Esse 1/2 de A0 me custou aí uns 45 minutos a 1 hora. Eu não lembrava disso de jeito nenhum. Né? Mas na definição de série de Fourier, o primeiro coeficiente tem que ser multiplicado por 1/2, exatamente porque você tem essa fórmula para os coeficientes. Os seus ANs, inclusive o A0, tá certo? Eles vão ser dados por 2 sobre π integral, 1 sobre π integral de menos π, que é π, dx de cosseno de alfa x vezes cosseno de nx. Você está supondo que você está trabalhando com funções periódicas de período 2π no intervalo menos π a π. Certo? Então, seus ANs são isso e não é tão difícil assim calcular essa integral, né? Aqui você, primeiro você vê que a integral é par, né? Então transforma essa integral de menos π a π, de 0 a π, multiplicado por 2, e depois você usa o cosseno de alfa mais n x mais o cosseno de alfa menos n x, né? Isso dá cosseno de alfa x, cosseno de nx, menos seno de alfa x, seno de nx. Se você somar com esse cara aqui, a diferença é que vai ter mais seno de alfa x, seno de nx, eles cancelam, então isso daqui dá 2 vezes, né? Cosseno de alfa x, cosseno de nx. E a vantagem é que você transformou um produto de cosseno numa soma. Né? A integral disso aqui dá seno, a integral disso aqui dá seno, simplesmente. Né? Então, se nós usar n com isso, eles viram 1 sobre π seno de alfa mais nx sobre alfa mais n mais seno de alfa menos nx alfa menos n. Certo? Agora você pode usar também, né? Seno de alfa mais nx, né? Desculpa, x não, π, né? Integral nx. Então vai sobrar, como é seno, quando x for igual a 0, dá 0, a única contribuição é x igual a π. Né? E agora, seno de alfa mais np, seno alfa π cosseno de np, mais seno de np cosseno de alfa π, que é 0. Né? Então, daqui só sobra o seno de alfa π vezes o cosseno de np, que é menos 1 elevado a n. Certo? Tanto num caso quanto no outro. Aqui a gente tem o seguinte: 1 sobre π menos 1 elevado a n, 2 alfa, desculpa,
passo anterior aqui. Seno de alfa pi multiplica 1 sobre alfa mais n mais 1 sobre alfa menos n. Né? E aí você tem 1 sobre alfa mais n mais 1 sobre alfa menos n, você vai ter alfa 2 menos n2 no denominador, alfa menos n mais alfa mais n para 2 alfa. Então isso aqui você vai ter 1 sobre π menos 1 elevado a n, 2 seno de alfa π, alfa sobre alfa 2 menos n2. Certo? Bom, então você conhece todos os coeficientes, o A0, o A1, A2, A3, todos os outros caras. Né? Você pode colocar então de volta nessa expressão que está aqui. E aí o grande truque é calcular isso aqui para x igual a π. Tá certo? Esqueci de falar o seguinte, o alfa é não inteiro. Alfa não é inteiro. Só tem alguma graça, né? Tá certo? Então você calcula para x igual a π. Então você vai ter cosseno de alfa π é igual a 0 mais a n de alfa cosseno de nπ. Né? Cosseno de nπ é menos 1 elevado a n, que vai cancelar esse menos 1 elevado a n que está aparecendo aqui. Né? Então, a gente tem uma expressão para o cosseno de alfa π. Né? É uma expressão bem sofisticada. Né? Seno de alfa π sobre π. E aqui vai ficar 1 sobre 2 alfa 2, mais 1 sobre alfa 2 menos 1, mais 1 sobre alfa 2 menos 2 ao quadrado, mais assim por diante. Tá certo? Aí a gente divide por seno de alfa π para obter cotangente de alfa π igual a tarará, tarará. Né? Então a gente tem cotangente de alfa π. O primeiro termo que está aqui a gente passa para o outro lado, menos 1 sobre π alfa. E você obtém essa expressão aqui, é menos 2 alfa sobre π. 1 menos alfa 2. Mais 1 sobre 2 ao quadrado menos alfa 2. Mais 1 sobre 3 ao quadrado menos alfa 2. Mais... Hoje, não tem uma oscilação de sinal de primeiro igual a 1, por causa do menos 1 elevado a n? Não, porque eu tinha menos 1 elevado a n para cada coeficiente. Cada n desse tinha um menos 1 elevado a n. Quando você botou x igual a π, fica menos 1 elevado a n, que cancela esse cara também. Legal. E agora a brincadeira é integrar ambos os lados em relação a alfa. Lembre-se que a gente quer calcular. A gente quer calcular isso aqui. Tá certo? Deve ser perguntar, para que seria essa conta? Já você vai ver. Olha só. Se eu integrar isso aqui, entre 0 e π, cotangente de alfa π menos 1 sobre alfa π, não é d alfa? Esse cara aqui, vou integrando desse lado, portanto, implicitamente também vou integrar esse lado aqui, certo? Então, vou fazer o integral de um lado. Desse lado da fórmula, o que eu vou obter vai ser 1 sobre π logaritmo do seno de alfa π. Para quem não lembra, é só a gente derivar, a gente obtém o que a gente quer, né? Então você deriva o logaritmo dá 1 sobre seno, né? Deriva o seno da cosseno, cosseno sobre seno da cotangente, né? Essencialmente. Então isso dá 1 sobre π logaritmo do seno de alfa π menos o logaritmo de alfa π. Tudo isso calculado para alfa igual a 0, entre alfa igual a 0 e alfa igual a x, genérico. Então, isso daqui vai dar 1 sobre π logaritmo do seno de πx sobre πx.
Então, esse é um lado da integral, tá certo? O outro, da soma, um lado da equação. A gente integrou um lado da equação e obteve isso aí. O outro lado da equação... Não é ln de alfa, não sem π? Tanto faz, né? Porque esse cara daqui é uma primitiva tanto quanto a outra, o outro cara. Não, ln de alfa p é ln de alfa mais ln de π, né? O que vai diferir é o que vai sobrar depois no final. Quando você for levar a zero. Aqui você tem integral também de 0 a x, né? Desculpa, 0 a π não, 0 a x. 0 a x de alfa, do termo genérico que você tem ali, que é menos 2 alfa sobre n2 menos alfa 2. Né? Isso daqui é uma integral bem fácil, é o logaritmo de n2 menos alfa 2, pura e simplesmente. Né? Isso calculado entre 0 e x. E essa conta nos dá ln de 1 menos x2 sobre n2. Agora começou a fazer sentido, ou não? Apareceu o logaritmo de alguma coisa lá, e aqui apareceu o logaritmo de 1 menos x2 sobre n2. Tá certo? Então, olha só, se eu substituo essa coisa, essa integral daqui e essa integral aqui, eu fico o logaritmo dessa alguma coisa é igual a uma soma de logaritmos desses caras que estão aqui. Exatamente isso aqui. Ó. Certo? Agora, a soma dos logaritmos é o logaritmo do produto. Né? E esse é exatamente o tal do produto que a gente está querendo calcular. Muito engraçado. Aí você exponencia dos dois lados e você chega a essa fórmula que a gente quer, né? Tá certo? Quer dizer, você faz x igual a ômega t grande. Já pagamos tudo, né? Infelizmente não dá mais para. Faz x igual a ômega t grande, então você vai ter ômega 2 t grande 2 sobre n2. Né? Se vocês olharem para trás do que vocês anotaram, vocês vão ver que é isso que a gente está fazendo no produtório. Né? E o resultado final da história é isso aqui, né? O produtório em n. De 1 menos ômega t sobre nπ é seno de ômega t sobre ômega t. Portanto, como a gente antecipou um objeto realmente bem definido, né? Sem maiores problemas. Faltou um pi aqui no lugar. Não estou localizando. Desculpe. O que tem que acontecer não é x igual a ômega t. Πx igual a... Não vai rolar. Aí x fica ômega t sobre π, aí dá tudo certo. Tá bom? Então, essa forma que está aqui, né? Tem várias outras maneiras de chegar nela. Isso aí foi um truque, né? Que a gente utilizou aqui para poder fazer. É um truque comum, aliás, né? Para esse pessoal que calcula muito, né? Transformar produtórios em somatórios. Você toma um logaritmo de um produtório, ele vira um somatório. Aí o somatório, às vezes, é mais tratável. Você sabe a origem, né? Que você pode colocar dele, né? O resultado final, então, da história vai ser o seguinte, né?
G de xt, x0, t0, veja que a gente já escolheu, né, aquele fator que vem, o n, né, de modo que o produto do n por aquele termo divergente te dê algo compatível com a partícula livre. Né? Então já vou usar essa condição também, tá certo? Então a gente vai ter um negócio assim, m ômega sobre 2πi seno de ômega t menos t0, tudo isso elevado ao meio, exponencial πn sobre 2 ômega sobre seno de ômega t menos t0, e aqui x2 mais x02 cosseno de ômega t menos t0 menos 2x x0. Certo? Esse é o resultado final para propagador oscilador harmônico. Deixa eu te perguntar um negócio, Eric. Você checou que se você integrar em dx o propagador da partícula livre, né, você termina com 1. Exato. Aí você me disse no seu e-mail que o propagador do oscilador harmônico não satisfazia isso porque você integrou Exato. e não conseguiu. Exatamente. O número 1. Uhum. É estranho isso. Devia dar um 1 também. Da mesma maneira. Bom, Porque a lógica é a mesma, né? Tipo, o que é o propagador? É a probabilidade de você sair de x0 e chegar em x, né? é que eu acho que ele dá 1 quando faz, tipo, a conta não dá 1. Fica alguma dependência, mas se você faz o ômega tender a 0, ele dá 1. Não, tem que ser com ômega diferente de 0. Mas Não deu 1. Mas posso ter feito a conta errada, vou tentar Sim, fazer de então. novo. O que eu esperaria é que ela desse 1. Entende? Realmente desse 1. E nesse caso, eu ainda não posso te afirmar com 100% de certeza, né, que você poderia encontrar um fator de normalização, por exemplo, né, baseado nesse tipo de coisa. Pedir que esse cara aqui dê 1. Acho que vai dar 1 sobre cosseno, 1 sobre a raiz cosseno, uma coisa desse tipo. Porque a integral em x2, né, é a integral de Fresnel, né, de fato. Exato. Aqui você tem que completar um quadrado, né? Uhum. O resto é tudo fator aqui que não tem muita relevância para a integração, né? No princípio não é uma integral tão ruim assim. Eu vou dar uma checada nisso também. Bom, o que o Eric estava falando é o seguinte, que ele fez essa conta aqui, tá vendo? Ele integrou em dx o g de xt x0 t0, tá certo? Se esse cara aqui, a amplitude de probabilidade, sair de x0 no tempo t0 e chegar em x no tempo t, tá certo? Pode ser uma fase, cara. Pode ser uma fase independente de x e de x0. Isso não teria problema não. Porque aí o módulo ao quadrado dava 1. Isso aqui deveria ser 1, né? Se a gente mantém essa interpretação para o propagador. Né? Quer dizer, a amplitude de probabilidade de sair de x0 no tempo t0 e chegar em x no tempo t, não vou dizer que seja 1, vou dizer que tem que ser uma fase independente de x0, x, t0 e t. Em O problema princípio. é que o módulo... tá. O propagador não depende. Algo assim. Eu não sei se tem que ser independente de... É independente de x com certeza. Ela poderia ser dependente de x0, t0, t, essas coisas todas, mas seria uma fase, de qualquer forma. Por quê? Porque você vai chegar em algum lugar. Não interessa se você está falando do oscilador harmônico ou
da partícula livre, ou seja lá no que for. Né? Na mecânica quântica não relativista, as partículas não têm por hábito desaparecer. Entende? Esse não é o caso da mecânica quântica relativista. Tá certo? As partículas somem e aparecem. Né? Mas aqui não. Aqui você está no formalismo, onde a sua partícula é obrigada a permanecer, né, indestrutível o tempo todo. Então você poderia esperar que isso que está aqui virasse uma fase, de fato. Porque isso é uma amplitude de probabilidade. Então, de modo que quando você fosse calcular a probabilidade, isso desse 1. Né? O Eric conseguiu isso para a partícula livre, mas dizer que não conseguiu para o oscilador harmônico. Né? Vamos dar uma olhada a esse e vamos ver o que está acontecendo. Né? E ver o que está. Se a conta está certa, então essa minha interpretação está errada. Né? Se a minha interpretação está certa, a conta está errada. Vice-versa. Né? Vamos decidir isso aí. Porque a aula que vem a gente decide. Então, olha só, para fechar o assunto, né, de hoje, vamos fazer uma coisa aqui que a gente esboçou na aula passada. Né? Eu falei para vocês que a partir do propagador você podia obter informação sobre os altos estados de energia do seu sistema e sobre os altos valores de energia. Tá certo? Eu vou mostrar, pelo menos para o estado fundamental, como é que isso acontece. Né? Então a gente tem aqui uma expressão razoavelmente complicada. Né? Vamos chamar de novo T igual a T menos T0, né? T igual a T menos T0. Né? E imagina o seguinte, como é que eu fiz a conta na aula passada? Né? A gente tinha isso aqui, a gente tinha x exponencial de IH, T menos T0, vamos colocar o T grande aqui, tá certo? Sobre H cortado, né? E o x', né? Aqui está faltando fatores de H cortado ali, tá certo? Alguma coisa depois a gente corrige. Mas o que a gente fez foi colocar alto estado de energia aqui, então isso virou somatório em M da exponencial de I é M T grande sobre H cortado, e apareceu φ0 de x, φ0 de x e φ0 estrela de x0. Φn, né? Desculpa. Onde esses Φn eram o alto estado de energia e os An eram os altos valores de energia. Então, você imagina o seguinte, né? Isso daqui, o termo que vai possuir o menor expoente da exponencial vai ser o cara associado com o estado fundamental. Então, isso aqui vai ser, por exemplo, exponencial de I, E0, T grande sobre H cortado, φ0 de x, φ0 estrela de x0, mais, né, exponencial de I, E1, T sobre H cortado, φ1 de x, φ1 estrela de x0, mais. Então, a estratégia é a seguinte. Oi? Já terminou. Tá tranquilo, professor. Mas fica aberto. Pode deixar aberto, depois eu fecho lá. Tá bom. Obrigado, hein? Agradece lá, Isabel, de novo. Obrigado. A estratégia vai ser a seguinte, para a gente reconhecer quem é o E0, quem é o E1, etc e tal, nós vamos procurar fazer uma expansão, né? Onde em cada termo a gente vai ter exponencial de I alguma coisa multiplicando T. A gente vai ver ali, naquela expressão que está ali, que a gente vai ter vários termos desse tipo, mas com vários coeficientes de T grande, diferentes. O menor de todos eles vai ser a energia do estado fundamental. O que estiver multiplicando esse cara vai ser o produto das autofunções do estado fundamental. Tá certo? Então essa é a nossa estratégia aqui, ou seja, vamos transformar tudo aqui, seno de ômega t menos t0, por exemplo, em exponencial de i ômega t menos exponencial de menos i ômega t sobre 2i. Tá certo? Cosseno. Onde tem cosseno, vamos aparecer no exponencial de i ômega t mais exponencial de menos i ômega t sobre 2. Né?
E vamos substituir esse cara todo aqui nessa história. Então, o resultado aqui, né, só para a gente não se perder muito, eu viro o seguinte. Eu vou deixar isso indicado e depois eu peço para vocês fazerem isso com calma, né, cada um. Né? Isso vai ser M ω sobre π elevado a meio, exponencial de menos I ω t grande sobre 2, exponencial de menos M ω sobre 2, x2 mais x02, tá certo? Mais outras coisas. Esse aí é o primeiro termo, é o termo que tem a menor exponencial possível. Está claro aqui o que foi feito? Né? Aqui a gente trocou essas exponenciais, esses senos, pela representação exponencial do seno. Aí aparece esse cara elevado a 1/2, tá certo? Você expande isso também com a expansão em série de Taylor da raiz quadrada de alguma coisa. Né? Você vai ter a raiz quadrada de 1 mais alguma coisa. Você pode expandir isso daí. Né? Aqui não interessa que o cara seja pequeno, não é isso. Interessa você formalmente colocar a expressão em série de potências da raiz quadrada. Aqui tem a raiz quadrada, aqui tem a exponencial. De novo, aí vai ter exponencial de exponencial. Aí vai ter exponencial de alguma coisa, exponencial dessa exponencial ao quadrado e assim por diante. É assim que a gente vai ter essas modificações de expoente das exponenciais. Né? Se a gente fizer tudo isso, isso não é uma conta rápida não, enche o saco, né? O primeiro termo que vai aparecer é esse cara que está aqui. Aí você compara esse cara que está aqui com isso aqui, ó. Com esse primeiro termo aqui dessa soma formal, né, que a gente espera que seja a decomposição do cara. Isso é igual a isso se você identificar P0, né, com ω sobre 2. Lembra que está faltando H cortada aqui na história? Né? Deixa eu botar ele logo. Né? E o φ0, você vê que aqui você tem exponencial de menos m ω x2 vezes exponencial de menos m ω x02. Os dois são reais. Né? Você pode pegar o φ0 de x e pegar m ω sobre π elevado a 1/4 exponencial de menos m ω sobre 2 x2. Certo? Você vai ter φ0 de x vezes o φ0 de x0. E essa aqui é exatamente a energia do estado fundamental e o próprio estado fundamental do oscilador harmônico. Aqui é o polinômio de Hermite. Uhum. Ainda não apareceu nenhum polinômio de Hermite. Não, tem um. É o 1, né? Não tem graça. Tá certo? A brincadeira aqui é que a próxima ordem que for feita, né, vai fornecer o seguinte. Vai fornecer um E1, que é igual a 3H cortado ω sobre 2, e um φ1 da raiz de 2m ω x m ω sobre π elevado a 1/4 vezes exponencial de menos m ω sobre 2 x2. Aí você vai procurar o quê? Você vai procurar o termo que possui isso aqui, exponencial de I 3ωt sobre 2. Quem é o cara que tem isso aqui como coeficiente? Tá certo? Desculpa, menos, né? Você vai fazer essa expansão toda e procurar o coeficiente desse cara, que é o próximo
em grandeza em comparação com esse cara que está aqui. E assim por diante. Toda a informação sobre as autofunções do hamiltoniano está contida dentro do propagador. Tá certo? É muito prático, mano, isso. Não, nada prático. Né? Mas boa observação essa, excelente observação. Né? Pelo seguinte, porque ninguém está querendo ser prático aqui, nesse momento. Né? O lugar onde a integral funcional ela é realmente diferente, né? É nos lugares onde o formalismo canônico não põe a mão, não alcança. É aí que você agradece a Deus que tem integral funcional para você se agarrar. Né? Hoje mesmo eu estava lendo um negócio, né? Porque eu ainda estou pensando aqui se eu falo do átomo de hidrogênio para vocês através da integral funcional ou não. Estou pensando, tomando uma decisão. Né? E tem o artigo original que resolve o átomo de hidrogênio em termos da integral funcional, é um artigo do Kleinert, um cara lá da Alemanha, eu esqueci agora exatamente da onde ele é. Não sei se é Stuttgart, uma coisa assim. Mas é um artigo de 1982. Né? A integral funcional ela está no mercado desde, sei lá, início da década de 60, né? Que o Feynman está propondo a integral funcional. Né? E em 82 é que alguém conseguiu resolver o átomo de hidrogênio. Tá certo? Quer dizer, se fosse questão de ser prático, né, esquece, né, cara? Quer dizer, o átomo de hidrogênio foi resolvido em 1920 e poucos, né? Quer dizer, foi a primeira grande realização da mecânica quântica, justamente você transformar o átomo de Bohr num negócio realmente quantitativo, né? Onde você tem uma teoria dinâmica por trás dele e tudo, né? Então, esse problema já estava resolvido há muito tempo, e olha quanto tempo demorou. O Feynman propôs a integral funcional por volta do início da década de 60, e o negócio sai resolvido, o átomo de hidrogênio sai resolvido em 82. E de 82 para cá as coisas melhoraram, os caras estão propondo outros métodos para resolver o átomo de hidrogênio e tal, etc. Então tem uma discussão legal sobre isso e tudo. Mas, tipo assim, tudo que a gente precisa para resolver o átomo de hidrogênio é de fato o oscilador harmônico. Né? A história toda do átomo de hidrogênio na integral de trajetória é você fazer uma transformação de variáveis que te leva o átomo de hidrogênio num oscilador harmônico. E aí você resolve, tipo isso aqui, remapeando as coisas todas em função dessa transformação que você fez. Né? E aí eu estou pensando aí pelo seguinte, se a gente não for demorar muito, né, eu acho que vale a pena mostrar, porque é um belo exemplo de métodos algébricos aplicados para mecânica quântica. Né? Mais um momento em que você tem uma solução algébrica de um problema que você pensava que era profundamente não linear, né, etc. e tal, mas acaba terminando resolvível, né, por métodos algébricos. Agora, isso realmente não é. Se a gente for perder tempo, eu não vou. Se a gente for perder muito tempo, perder uma aula, por exemplo, eu acho que é melhor a gente não fazer. Aí eu simplesmente indico a referência para vocês e vocês vão lá dar uma olhada quem quiser. Alguma coisa é para mais uma aula, assim. Oi? Se não me lincharem por essa proposta. Você está falando de aula extra? Quem te lixa sou eu. Não, vamos ver, né? Como eu disse, estou tomando a decisão ainda, né, nessa história. Mas, voltando ao assunto, a ideia agora não é ser prático, a ideia é mostrar o que tem dentro da integral funcional, né? O que a gente pode conseguir de dentro dela. Né? E depois evoluir, né, para outras coisas, né, para coisas onde a integral funcional realmente vai fazer alguma diferença. Né? Vai poder prover, né, nova informação nova, novos esquemas de aproximação, novas coisas desse tipo. Né? Mas isso daqui é meio básico, tipo assim, você
tem uma abordagem da mecânica quântica, você tem que conseguir resolver pelo menos os problemas mais simples, né? Como eu disse para você, se a gente tem o oscilador harmônico resolvido, né, é possível a gente mostrar que os outros problemas, pelo menos de um ponto de vista de teoria de perturbações, estão bem dados, também podem ser bem resolvidos. Se você tiver essa parte quadrática bem definida do seu problema. E todas as ambiguidades de medida funcional, condições de contorno, a gente já resolveu para a parte quadrática nesse momento. Então pode ter custado um pouco, ter sido um pouco derivativo, etc. e tal, mas aos poucos a gente está ganhando confiança, né, numa técnica bastante geral, realmente, dentro da mecânica quântica. A ideia toda é essa, né? Ganhar confiança. Quem quiser ver os níveis de energia do oscilador harmônico, melhor não fazer por aqui não, mas tudo bem. Isso aí, gente.